Nós estamos hoje iniciando, preparação para os céus abertos. E a preparação já veio boa, já veio com chuva, sinal que os céus estão abertos. Estamos precisando muito de chuva, Chuva é uma bênção. Nós gostamos do clima sempre de sol, mas a chuva também é uma bênção nas nossas vidas. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar a todos, Por trás daquelas nuvens ali, acima daquelas nuvens, o sol está brilhando. O sol está ali, queridos, independente de que aqui pode estar nublado, frio, chuvoso, mas o sol sempre está acima das nuvens. Então, independente de situação, independente do que você possa estar passando, meu irmão, quero dizer para você que Deus está no controle. O sol da justiça, ele continua a brilhar na sua vida, no nome de Jesus. Como eu falei, nós vamos iniciar uma preparação para os céus abertos. Durante os dias da preparação, 21 dias, nós temos um período de oração aqui na igreja. Então, a partir do dia 11 até o final do mês, acho que é o último ou penúltimo dia do mês, mas a partir do dia 11, nós teremos 21 dias de oração. E essa oração, geralmente, ela é feita das 10 às 11 da noite. Nós temos, em algumas igrejas fazem de manhã, mas o melhor horário para nós sempre foi das 10 da noite, às 22 horas no caso, até às 11. Então é um período maravilhoso, queridos. É um período de crescimento, onde nós oramos, onde nós buscamos a presença de Deus, onde nós somos cheios do Espírito Santo. Eu já vi aqui tantos milagres, A Mari, ela está no encontro com Deus, mas a Mari, ela viveu um milagre na vida dela, Ela era viciada em cigarro. Ela e o marido. E eles tinham um vício terrível. Quem um dia já passou ou conhece esse vício sabe que ele é terrível. E ela orou, ela queria ser liberta, livre desse vício terrível durante os céus abertos. E foi no momento da preparação. Ela fez, nós fazemos também o jejum de Daniel. E, queridos, isso não é obrigatório, isso é uma opção, Muitos de nós fazemos o jejum de Daniel durante esse período, desses 21 dias. Nós nos separamos e todos os dias nós vivemos esse período de oração e de milagre, E ela queria ser liberta do cigarro, nicotina, queridos, é um dos piores vícios. Acho que o vício mais terrível que tem. Eu já cheguei ver pessoas comparar que o vício do cigarro é pior do que o do crack, para você ter uma ideia do tamanho da dificuldade. E durante a preparação dos céus abertos, tempo de oração, período que nós estivemos aqui nos reunindo, ela e o marido foram libertas, para honra e glória, libertos. E eu glorifico a Deus com um testemunho como esse, mas já também conto aqui para você para te preparar. Quem sabe você tem um milagre, que você quer tanto, você tem buscado tanto algo de Deus. Queridos, preparação para céus abertos já é uma preparação para você viver o milagre. Em novembro são 21 dias, 21 cultos, 21 ministrações, todas vão ser ligadas ao reino de Deus. E eu tenho certeza que esses céus abertos não vai ser diferente. Se eu começar a contar milagre dos céus abertos, daí não dá tempo, queridos? Mas eu vou contando aí, cada preparação a gente conta um milagre. Cada vez que a gente estiver falando a respeito dos céus abertos, a gente vai contar. Então você, que de repente viveu um milagre tremendo durante os céus abertos e não contou, fale para nós, queridos, que nós queremos contar o teu milagre. O testemunho, muitas vezes, eu já vi pessoa que ela veio no culto, ela não foi tocada, ela ouviu a palavra, com certeza foi alimentada. Não tem como a gente ouvir a palavra e não ser alimentado, A palavra de Deus, ela é um alimento, e muitas vezes a pessoa diz, mas eu não lembro o que foi pregado. Você também não lembra o que você almoçou ou jantou há 10, 15, 20 dias atrás, mas foi o que te alimentou, foi o que te manteve forte, foi por isso que você está aqui, animado, forte, porque você se alimentou. Então a palavra de Deus é assim, ela nos alimenta.
Mas, queridos, muitas vezes nós escutamos testemunhos que eles mudam a nossa vida, eles mudam a maneira de pensar, testemunhos de pessoas que fazem você olhar e pensar, não, eu posso, eu consigo, veja aquele irmão, aquela irmã, ela teve a sua vida transformada e eu também vou conseguir em nome de Jesus, amém? Então o testemunho, ele é algo de muito valor, não segure testemunho para você, conte mesmo, louve a Deus com aquilo que Ele fez na tua vida. E nós vamos falar hoje, sobre venha o teu reino. Nós vamos falar durante o mês de preparação e todo o mês de céus abertos sobre o reino de Deus. E a porção da palavra de Deus, onde fala sobre venha o teu reino, que nós vamos falar e ser ministrado pelo Espírito Santo nesta manhã, é a parte da palavra de Deus que fala sobre a oração mais conhecida que existe. Nós a chamamos de oração do Pai Nosso. A Bíblia não diz que o nome desta oração é a oração do Pai Nosso, mas é a oração que Jesus ensinou a nós. E, queridos, sobre esta oração tem tantas dúvidas, Muitos nem sabem que esta oração está na Bíblia. Tantas pessoas, quem sabe aqui, que já usaram essa oração em outras situações, quem sabe sem mesmo conhecer, e saber o seu aquilo que Jesus deixou, Jesus jamais iria colocar algo para dar dúvidas a nós, para trazer dúvidas. E eu creio que Jesus também jamais iria nos entregar algo tão importante como a oração e fazer com que nós usássemos ela de maneira errada. Então, antes, queridos, de entrarmos na oração do Pai Nosso, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. A oração, denominada por nós como oração do Pai Nosso, ela começa no verso 9. Mas eu quero ler com você antes o 7 e o 8. Depois nós vamos entrar no 9. Mas primeiro vamos ler o 7 e o 8. E eu quero fazer aqui uma introdução, explicando alguma coisa a respeito desta oração. E em seguida nós entramos nos pontos da oração ensinada por Jesus. Diz assim o verso 7. E orando, não usei vãs repetições, como os gentios, os que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vós é necessário antes de vós lhos pedires. Feche os teus olhos. Deus maravilhoso, essa é a tua palavra. A tua palavra é alimento para nós, como já falamos aqui nesta manhã. A tua palavra nos mantém forte. A tua palavra nos dá as vitaminas necessárias para que possamos vencer, para que possamos romper em fé, para que possamos viver cada dia na dependência do Senhor. E eu peço nesta manhã, Senhor, tenha misericórdia de nós, fala com cada um de nós, ó Pai. Deus, todo e qualquer tipo de cansaço, distração espiritual, no nome de Jesus eu repreendo e clamo, fala com cada um de nós de uma maneira poderosa nesta manhã. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nos nossos corações, nos dá discernimento daquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu acho a oração do Pai Nosso incrível, uma oração completa para as nossas vidas. Porém, o Senhor Jesus diz,
no verso 7. E orando, não use de vãs repetições. Não use, não seja como os fariseus, os hipócritas, que eles ficavam de pé, gritando nas sinagogas, para mostrar para os outros que estavam orando, repetindo, como se Deus não conhecesse e não entendesse a nossa necessidade. E aqui, queridos, eu quero fazer para você Puxa, queridos, fazer não seria uma correção, mas trazer à clareza essa palavra. Trazer à luz essa palavra. Não useis de vãs repetições. Oração, queridos, é algo tão maravilhoso. A oração é algo tão precioso. Mas quem sabe por muitas vezes você achou que esta oração, ela deveria ser feita repetidamente, por várias vezes, repetindo. E o Senhor Jesus, queridos, explica um versículo antes de começar a ensinar a oração, dizendo: vocês não devem fazer assim. Vocês não devem usar ela como algo repetido, vocês não devem usar, tá, pastor, mas como eu preciso então usar? Nós vamos aprender, nós vamos tentar aprender e entender isso nesta manhã. O fariseu, ele tentava usar a oração, se você ver um ou dois versículos antes também, usar aquilo que ele fazia de bom, a oferta, ou a esmola, ou dar algo a alguém, ele usava fazer isso e mostrar e querer fazer com que todo mundo visse aquilo que ele estava fazendo. E esse não é o propósito do Senhor no ensinamento desta oração. Pastor, mas por muitos anos eu aprendi errado, então eu fiz errado. Amém, queridos? Amém. Todos nós podemos estar num tempo chamado tempo de ignorância, onde nós não temos o conhecimento. Mas a partir de hoje, você vê na palavra de Deus, no verso 7, que você não deve usar de vãs repetições, que não é uma reza repetida, não é algo que precisa ser declarado por várias vezes que faz a diferença. Por quê, pastor? Irmãos, oração, ela tem que ser algo prazeroso. Sabe por que muitas pessoas não oram? Elas conhecem a oração como um castigo, ou como algo que é no momento de muita necessidade, desespero, que você não tem mais o que fazer, daí você ora. Nós conhecemos pessoas, temos experiência com pessoas que elas vêm na igreja e dali um tempo você encontra ela num determinado lugar. Como que você está? Tudo bem, meu irmão? Pois é, pastor, estou tudo bem, tudo ótimo. Pois é, a gente não viu você mais na igreja. Não estou precisando de nada no momento. Ou seja, da mesma maneira que as pessoas veem Deus, veem a igreja, elas veem a oração. Eu vou orar porque eu estou precisando. E quando eu oro, eu sei que as coisas acontecem. Não é assim, irmãos? Quando a gente ora, as coisas acontecem. Quando a gente pede para Deus, as coisas acontecem. Oração tem que ser algo prazeroso. Irmãos, família abençoada é a família que ora. Família feliz é a família que ora. A tua família ora? A tua família tem intimidade com Deus? Irmãos, Deus disse que não queria vãs repetições, porque a oração é um diálogo. A oração não é algo onde você só vem e fala, e fica repetindo, e você nem tem tempo de escutar o Senhor para ver se Ele também quer falar algo com você. O livro de Jeremias, no capítulo 33, verso 3, o Senhor Jesus diz assim: clama-me a mim, e eu te responderei coisas grandes
nosso Deus, queridos, Ele quer falar conosco. Por isso que a oração não são vãs repetições. Por isso que o momento de oração tem que ser um momento de prazer, um momento onde você ora, você fala, mas você também ouve, você também é ministrado por Deus. E é maravilhoso você ter essa intimidade. Irmãos, imagine que coisa chata. Minha esposa não está aqui hoje, né, queridos? Ela está no encontro com Deus. Pensa num homem que está triste, né? Pensa num homem triste, cheio de saudade. Ontem quase que eu fui buscar ela, frio, de noite. Mas ela precisa estar lá. Mas agora imagine, né, queridos? Tem aqui vários casais. Imagine você escrever algo num papel e toda noite você falar a mesma coisa para a tua esposa. Imagine, pastor Rubens. Toda noite você falar a mesma coisa para a Vanessa. Por mais que sejam frases de impacto. Mas toda noite você fala a mesma coisa. Vai chegar uma hora que ela vai dizer, homem, enjoei. Você não tem outra coisa para falar? É isso que Deus não quer. Que algo que Ele ensinou como uma base, como um modelo, um esboço para que nós possamos, em cima disso, decorrer uma oração linda, uma oração que vai trazer prazer, uma oração que vai fazer com que, com certeza, o céu se abra em nosso favor. Mas nós, muitas vezes, preferimos apenas repetir. Sabe onde nós vemos isso, queridos? E muitos de nós cometem esse erro. Precisamos nos policiar na própria oração da nossa refeição. Se nós não nos cuidarmos aqui um pouco, aquilo ali vira algo que é normal. Vamos prestar atenção nisso. Existem maneiras de falar, e claro que maneiras de falar trazem resultados diferentes, maneiras diferentes. O filho fica lá, mãe eu quero isso, mãe eu quero isso, mãe eu quero isso, mãe eu quero isso. Ah, que chato, fica quieto. Aí se ele fala, mãe, eu preciso disso, porque eu tenho que usar. Agora na minha idade é necessário. Os meninos lá da escola estão usando e dizem que é muito bom e vai fazer bem para isso ou para aquilo. Eu não sei, que eu estou tentando aqui mostrar para vocês que existe uma maneira melhor de nós orarmos, existe uma maneira mais íntima de nós chegarmos até Deus, e é isso que Deus quer. Deus quer ter intimidade com você. Por que o camarada não vai ficar repetindo sempre a mesma frase para sua esposa, para sua mulher? Porque ele tem intimidade, e ele quer falar palavras diferentes, ele quer falar palavras mais bonitas, ele quer falar algo que vai, de alguma maneira, tocar e mexer. Então, meu irmão, quando você se aproximar de Deus para orar, ore, dê tempo para que Ele fale com você, ore, leia a palavra de Deus, deixe o Senhor falar. Ele fala através da palavra, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Deus quer falar, Deus quer ministrar o teu coração. Deus não quer apenas que você fique repetindo por várias vezes aquilo que você deseja. Amém, queridos? Mude a tua maneira de orar. E eu quero entrar agora então no versículo 9, e nós vamos pegar aqui alguns ensinamentos, mas eu quero dizer para você, família abençoada, pessoas abençoadas, são pessoas que oram. Eu não consigo imaginar um casal que tem uma vida a dois, que são felizes, que têm filhos, que educam seus filhos, que administram os tantos problemas que existem dentro de uma casa, mas que não tem intimidade de conversar um com o outro. Então, queridos, eu também não consigo imaginar uma pessoa ou uma família que diz ser íntima de Deus, que diz ser cristã, evangélica, que diz, né, ter ministério dentro da casa do Senhor, porém não tem intimidade com o Senhor, e a intimidade com Deus é através da oração. E o verso 9 de Mateus 6 diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Irmãos, como eu disse, eu vou ler a oração inteira, desde o 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos introduza a tentação, ou algumas traduções, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Talvez se eu pedisse aqui, queridos, qualquer um de nós aqui saberíamos essa oração de cor. E não tem problema nenhum, queridos. E até é muito importante que você saiba. Porque, como eu falei, é a oração mais importante, foi a oração ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é um modelo de base de oração para tudo aquilo que nós precisamos. Eu queria que você entendesse, através do que nós vamos falar, o quanto essa oração é completa. O primeiro ponto no Pai Nosso. Essa oração, ela já nos inicia, o Senhor Jesus nos trazendo paternidade. Paternidade. Talvez tem pessoas que têm problema com o pai. Talvez tem pessoas que não conseguem aceitar seu pai. Talvez tem pessoas que muitas vezes não tiveram um amor, um carinho, um respeito de pai. Mas a primeira coisa que o Senhor Jesus quer nos ensinar é que nós temos sim um pai. Nós temos um pai, queridos. Um pai que nos ama. Um pai que está sempre pronto a nos ajudar. E como eu falei, que existem as maneiras diferentes muitas vezes de chegar ao pai. Tem tanta pessoa que acha que tem o filho predileto, mas não tem. Quem aqui é pai de mais de um filho sabe o que eu estou falando. Não existe filho predileto, existe filho mais próximo. Não é assim? Tem o filho que é mais próximo. Tem o filho que está sempre do ladinho do pai. Tem o filho que está sempre conversando com o pai. Tem o filho que é íntimo do pai. Mas filho predileto não tem. Mas todos nós podemos ter a certeza, que nós temos um pai amoroso, um pai que está acima, queridos, dos nossos problemas, um pai que está acima das nossas lutas, dificuldades, crises, doenças, pandemias. O nosso Pai está acima de tudo isso. Amém, queridos? Diz assim: Pai nosso que estás no céu. Aqui, irmãos, além de nos mostrar a grandeza do nosso Deus, além de nos fazer refletir que nós temos um Pai poderoso, que está acima, que está longe de todas essas dificuldades e dessas fraquezas que nós temos, nos leva ao céu. Irmãos, como é maravilhoso, todos os dias nós pudéssemos orar esse modelo de oração e dizer: puxa, obrigado, o Senhor é um Pai tão maravilhoso, o Senhor é um Pai tão tremendo, obrigado. Como é gostoso a gente se sentir amado por um Pai. Como é gostoso a gente saber que o nosso Pai está no céu. Isso nos arremete à eternidade. Querido, quando nós começamos a viver só para essa vida aqui, nós começamos a nos tornar pessoas tristes. Quando nós começamos a olhar problema econômico, política, o mundo, tudo virado de ponta cabeça, começamos a se tornar pessoas desanimadas. Mas quando nós olhamos e sabemos que tem um céu, sabemos que temos um Deus e tem um lugar preparado para cada um de nós, isso nos arremete à vida eterna, isso nos faz entender o propósito de Deus para a nossa vida. Mas antes de falar de céu, fala sobre Pai Nosso. E aqui eu queria fazer um parênteses, Eu sempre falo a respeito disso. Às vezes tem pessoas que falam: não, Deus é o mesmo. E às vezes nós caímos nesse erro. Deus é pai de todo mundo é filho de Deus. Não, queridos. Não, e eu quero mostrar isso na palavra de Deus. Eu quero mostrar isso na palavra de Deus.
todos não são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus, aí Ele nos dá o direito, o acesso a sermos chamados filhos de Deus. E Deus não é só um, queridos, porque quando você fala que Deus é só um e que Deus é o mesmo, igual às vezes as pessoas vêm tentar me converter com essa frase, eu digo, pode parar, meu irmão, minha irmã, pode parar. Porque você está falando que Deus é o mesmo, então você está comparando o nosso Deus ao Deus lá dos indianos, de tantos lugares do mundo que adoram boi, adoram rato, tudo para eles é Deus. Então você está dizendo que Deus é o mesmo, então você está colocando o nosso Deus num nível de pessoas que adoram qualquer tipo de... Mas vamos para a Bíblia. João, capítulo 1. João, capítulo 1, do 11 ao 13. E eu creio que ninguém melhor do que a palavra de Deus para nos ensinar e nos tirar todas as dúvidas. Diz assim: veio para o que era seu. Jesus, ele veio para os judeus, para o povo hebreu. Amém? Então, veio para o que era seu. E os seus não os receberam. Os judeus não aceitaram Jesus como Messias. Até hoje, o povo judeu, eles acreditam que Jesus é um profeta, e não o Messias, e não o Salvador, e não aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Então, veio para os seus, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém, queridos? Então, se alguém falar para você, não, todos nós somos filhos de Deus. Não, todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos criados por Deus. Mas nós somos filhos de Deus a partir do momento que nós recebemos o Filho dele, Jesus. Vamos continuar mais um versículo aqui, deixa eu ver se essa tradução está legal. Ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Algumas traduções, elas explicam que nasceram do sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, quando nós somos filhos de Deus, é porque nós temos o Senhor Jesus Cristo como o nosso primogênito, nosso irmão, que nos dá acesso a ser filho de Deus. Tá bom, irmãos? Então todos nós somos criaturas de Deus. Porém, a partir do momento que nós recebemos Jesus, se tornamos filhos. Às vezes tem pessoas que pensam que esse negócio de receber Jesus no culto é uma coisa que o crente faz para aumentar os crentes. Mas não, é obediência à palavra de Deus. Eu sempre gosto de repetir, Mateus 10, 32, o próprio Senhor Jesus falando, ele diz assim, todo aquele que me receber aqui na terra, eu o receberei diante do meu Pai que estás no céu. O 10, 33 diz assim, porém aquele que não me receber aqui na terra, também não o receberei diante do meu Pai que estás nos céus. Então, receber Jesus para que você possa então ter Ele como... para que você possa ter o nosso Deus como nosso Pai. Amém, queridos? Então, quando nós falamos Pai Nosso, tem muita gente que ora falando assim, que clama falando Pai Nosso, mas nem mesmo tem aquilo que precisa para poder ser filho. Seria como se eu chamasse alguém de pai, mas eu não tenho essa pessoa como pai, eu não tenho um princípio para chamar ele de pai. Amém, irmãos? Vamos para frente, então. Então, o modelo de oração, nós reconhecemos Jesus, nós reconhecemos Deus como nosso Pai, pelo sacrifício de Jesus, reconhecemos que somos uma grande família,
né? Ele é Pai nosso, Ele não é Pai só teu. Jesus podia orar com Ele, falar com Ele, só chamando Ele de Pai. Mas Ele falou Pai nosso. Ele quis dizer que você tem muitos irmãos, que você é uma família em Deus, é uma família em Cristo Jesus. Amém, queridos? Isso é poderoso. Isso é poderoso. E nos arremete ao céu, que é o lugar para onde eu quero ir, queridos. Eu creio que todos aqui querem um dia ir para o céu, moradia da vida eterna. Segundo versículo da oração: santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Irmãos, sempre que nós começamos uma oração, reconhecemos que Ele é o nosso Deus, reconhecemos que nós temos acesso através do sangue de Jesus. Certa vez uma pessoa, mas por que tudo vocês falam no nome de Jesus, no nome de Jesus? Porque a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, no nome de Jesus, nos será feito. Então nós reconhecemos e nós declaramos a santidade do Senhor. Nós declaramos a santidade do Senhor. É tão gostoso quando você começa a orar e você começa a engrandecer o nome do Senhor. Toda oração, ela deve ter isso, queridos. Ela deve iniciar com um momento de adoração, com um momento de glorificar o nome de Deus. Isso é poderoso. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A tua vida foi feita com o propósito de adorar e de engrandecer o nome do Senhor. Venha nós o teu reino, que é o tema que nós vamos falar esse mês. Qual é o reino que você pertence? Qual é a autoridade que está sobre a tua vida? Falando no mundo espiritual, existe o reino de Deus, existe o reino das trevas. Qual é o reino que prevalece sobre a tua vida? Pastor, mas como que eu vou saber se eu tenho conseguido trazer o reino de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, através das tuas atitudes? As tuas atitudes agradam a Deus? Aquilo que você faz agrada a Deus? Aquilo que você faz atrai o Espírito Santo de Deus da tua vida ou afasta? As tuas atitudes aproximam você de Deus? Faz com que o reino de Deus seja manifesto na tua vida? A pessoa pode olhar para a tua vida e dizer: puxa, olha só o que acontece, olha só que bênção que esse homem, que essa mulher é. Manifesta o reino de Deus. Aqui, queridos, além de um exemplo, um modelo de oração, o Senhor também está nos ensinando sobre coisas poderosas. Quando você for orar, pense nisso. Pense nisso, queridos. Pense nisso. Pense naquilo que você está orando. Quando você declarar: venha o teu reino, venha o teu reino. Será que você tem manifestado? Será que você tem vivido? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você deve orar assim: Deus, seja feita a tua vontade. Quer ver Jesus usando o exemplo do Pai Nosso, sem repetir o Pai Nosso? No Getsêmani, por 2 vezes, Jesus estava ali, esperando por aquele momento, sabendo de tudo que ia passar. E ele podia ter repetido o Pai Nosso várias vezes, mas ele orou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós não precisamos ficar repetindo isso, mas nós podemos falar de várias maneiras. Deus, estou passando por esse processo para um outro trabalho, mas que a tua vontade seja feita, que a tua vontade se cumpra, que aquilo que o Senhor tem para a minha vida venha acontecer. Deus, estou passando por esse período. Deus, estou aqui passando por essa situação, por essa luta ou por essa bênção, mas que se cumpra a tua vontade, que não seja a minha vontade lá na frente, que não seja o meu coração que é enganoso, mas que seja a vontade de Deus.
Isso tem que fazer parte de todas as tuas orações. Porque senão você começa a cair no erro de deixar o teu coração te enganar e orar só pedindo para você. Oração egoísta. Pastor, tem orações que não são ouvidas? Tem. Tem orações que não são ouvidas. Oração que é só para você, como o Tiago fala, para o próprio deleite. Por isso que Jesus usou o Pai Nosso. Porque quando nós oramos, nós temos que também clamar por algo que seja para o nosso próximo. Quando nós oramos, nós temos que clamar pela vontade de Deus. E não só pela nossa. Imagine se Deus fizesse tudo que é vontade do homem. Imagine se Deus, se o nosso Pai que está nos céus, fizesse tudo que é a vontade do homem. Você já imaginou o que aconteceria? É fácil. Nós estamos vivendo algo muito parecido nesses dias. Pais que fazem tudo o que os filhos querem. Crianças mal educadas, crianças sem controle, crianças sem limite, e que crescem, se tornam adolescentes terríveis e depois adultos terríveis. Porque nunca tiveram um limite, fazem tudo o que querem, acham que são o dono do mundo. Então, nunca esqueça de colocar na tua oração como modelo: Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez, esta oração nos arremete ao céu, ao lugar que nós queremos passar a nossa eternidade. O céu é verdadeiro. Daqui um pouco nós vamos participar da Santa Ceia. E o Senhor Jesus nos ensina a fazer isso, até que Ele venha. Ele vai voltar. O céu é o nosso lugar. Amém, irmãos? Delícia que está hoje esse friozinho, né? Para estar embaixo das cobertas. Mas glória a Deus que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Verso 11. Começa aqui uma sequência de pedidos. 3 petições, né? E o primeiro pedido que o Senhor Jesus nos ensina a pedir, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Queridos, nós temos que pedir. Nós temos que pedir. Nós temos que ter intimidade com Deus a ponto de dizer: Senhor, prepara para mim o melhor alimento, aquilo que eu estou com vontade. Deus, se claro é da tua vontade, nós temos que pedir. Só que aqui ela faz nós entendermos algo, essa oração. A oração é diária, é todos os dias. Você não pode, queridos, você podia orar assim: Deus, dai-nos o pão da semana, dai-nos a cesta básica. Já orei pelo mês inteiro, mas diz assim: Senhor, o pão nosso de cada dia. Ou seja, todos os dias, a oração na tua vida é algo que é diário. E você tem sim que clamar e pedir pelo alimento, pelo cuidado. Você tem que clamar sim pela tua despensa. Você tem que clamar sim para que Deus abençoe a tua vida naquilo que você precisa no físico. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos estar bem nestas áreas da nossa vida. E é a Deus que nós temos que pedir, queridos. É Ele que cuida de você. Aqui, quando eu vejo o pão nosso de cada dia, eu lembro de quando os homens dependiam do maná, que era algo diariamente, todos os dias eles recebiam de Deus o alimento fresquinho no momento certo. E eu sempre gosto de falar isso, é tão gostoso viver a dependência de Deus. Às vezes nós temos que passar por uma situação complicada, difícil, para nós vivermos a dependência de Deus, mas o cuidado dele é tão perfeito, a maneira que Deus faz as coisas é tão linda. Então ore, peça. O verso 12,
o segundo pedido, e aqui, queridos, é algo muito polêmico. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus está ensinando que nós temos que pedir perdão, mas nós temos que perdoar. Jesus está ensinando que nós temos que pedir perdão pelas nossas dívidas, porque as nossas dívidas, quando são dívidas, irmãos espirituais, nós não temos como pagar. É só pelo sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. Então você tem que pedir perdão. Aqui não está falando dívida, eu devo ali no comércio. Não, se você deve, vai pagar, irmão. Eu comprei o negócio do irmão ali. Se você deve, vai pagar, irmão. Não fica usando o modelo da oração de Jesus para querer dar calote nos outros. Se você deve, vai pagar. Agora aqui o que você pede perdão é aquilo que você não tem como pagar. É aquilo que só o sangue de Jesus pode cobrir a tua vida. Só que muitas vezes nós queremos o perdão de Jesus, nós queremos o perdão de Deus nas nossas vidas, mas nós não perdoamos. Pastor, eu posso até perdoar o A, o B, o C, mas aquele lá eu não perdoo. O senhor não sabe o que ele fez para mim. Porque eu não vou perdoar, porque eu não vou perdoar. O dia que eu chegar no céu, eu vejo com Deus o que eu vou fazer. Queridos, se você tem um pensamento assim, talvez você não chegue no céu. Se você não conseguir mudar esse pensamento e liberar o perdão, o céu não é lugar para as pessoas que têm coisas a serem resolvidas. Você tem aqui 70, 80, 60, 50, 100 anos aqui na terra para você resolver teus B.O. Os boletins de ocorrência, né, queridos? Você tem aqui tempo para isso. Então, quando Jesus está ensinando nós orarmos e falarmos a Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha, queridos, que interessante o versículo 14. Versículo 14. Versículo 14 já é para ter terminado a oração. Ela vai até o 13, né? O ensinamento. Para mim, na verdade, essa oração começa no 7, onde nós lemos, e vai até o 14. Mas aqui, para nós, essa oração já terminou. Ela termina no 13 e o 14 fala de novo. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará a vós suas ofensas. Por isso que estou falando a você que se você não perdoar, você não vai conseguir chegar no céu para perdoar lá em cima. Se esse era um pensamento teu. Quem quer ser perdoado? Eu quero, irmãos, todo dia, toda manhã, eu louvo o Senhor quando eu levanto e falo, puxa, as misericórdias do Senhor se renovam nesta manhã. As misericórdias do Senhor se renovam nesta manhã e eu tenho a oportunidade de começar tudo de novo, ser uma pessoa melhor, fazer coisas melhor, ser melhor para a minha família, ser um melhor pai, ser um melhor marido, ser um melhor filho, ser um melhor irmão, ser um melhor pastor. Todos os dias, pela manhã, eu tenho essa oportunidade. Mas para isso, eu preciso aprender a perdoar, liberar perdão. Pastor, eu não senti no coração. Irmãos, é palavra de Deus, é obediência. Nós temos um costume de querer ficar sentindo coisa no coração. Cuidado, né? Pode ser uma arritmia aí, pode ser gases, pode ser um monte de coisa, mas você não tem que ficar esperando sentir nada, meu irmão. Você tem que estar preparado para ouvir a palavra de Deus e obedecer. Então, a terceira e última situação, né, o qual nós pedimos, está no verso 13, que diz assim: não nos deixeis cair em tentação. Irmãos, isso aqui é uma oração top. E
que nós não fazemos muitas vezes na nossa oração. Irmão, se é um modelo, você tem que trazer tudo para a tua oração. Muda a partir de hoje, começa a orar diferente, você vai ver as coisas diferentes. Você sabe o Pai Nosso de cor, você sabe a oração que Jesus ensinou de cor, você vai começar a pegar ela como base e vai começar a colocar isso na tua vida. O que seria não deixei cair em tentação? Qual é a tua tentação? No que você é tentado em pecar e falhar? Será que você ora? Não ora. Muitas vezes você ora para pedir tantas coisas, você ora pela questão financeira, você ora pelo filho, você ora pelo pai, você ora pela mãe, mas você não ora para que Deus te ajude a não cair em tentações, para que Deus te livre, que essa tentação passe longe de você. Qual que é a tua tentação? Que Deus te livre. Se a tua tentação é em falar alguma coisa de alguém, se a tua tentação é na língua, que no nome de Jesus amarra essa língua na boca. Se a tua tentação é muitas vezes olhar coisas que você não deveria olhar, se a tua tentação, se você é um homem, um ser humano que não pode ver uma mulher, ou vice-versa, né, queridos? Não pode ver algo que é ligado à sensualidade, que já começa um monte de tentação, um monte de coisa a criar na tua mente. Tiago fala que nós não somos tentados por Deus, queridos, nós somos tentados pelos nossos próprios pensamentos. Deus não vai tentar ninguém com coisa ruim. Deus não tem nada a ver com essas porcarias que nós somos tentados. Forte, né, irmãos? Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal. Qual é o mal? Qual é o mal que você vive? Qual é o mal que você cai? Qual é o mal que você tropeça? Qual é o mal que tem impedido você de viver a vontade de Deus? Comece a orar todos os dias, Senhor, me livra dessa tentação. Deus, me livra dos dias maus. Deus, me livra. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não quero pecar, eu não quero falhar, eu não quero cair nisso, mas me ajuda, Deus, me livra. Deus é poderoso, queridos, para te livrar de uma situação, seja ela qual for. Deus é poderoso para colocar você num caminho diferente. Deus é poderoso para não deixar com que você viva essa brecha e caia em pecado e continue falhando. Mas nós oramos por tanta coisa. E esquecemos de pedir para que Deus nos livre de todas as tentações. Que no nome de Jesus, queridos, a partir de hoje, isso faça parte da tua oração. Isso faça parte do teu pedido por Deus. Ah, pastor, eu não sou tentado. Irmão, você não é desse mundo. Dá uma olhada, belisca aí, que você deve ser um anjo. Porque todos nós somos tentados, todos os dias da nossa vida. E glória a Deus pela vida daquele que vence as tentações. Vamos orar mais nisso? Vamos clamar mais para que Deus nos livre das tentações? E depois, né, queridos, da mesma maneira que ela começou, reconhecendo Deus como Pai, da mesma maneira que ela começou como algo que adora, que louva, que engrandece o nome de Deus, ela termina dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Nunca termine uma oração sem declarar o poderio do Senhor, sem declarar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é Deus sobre a tua vida. Nunca termine de uma oração sem declarar a santidade do Senhor, a honra, a glória, o louvor seja dado a Ele para sempre. Para sempre. O reino de Deus prevaleça na tua vida e na tua casa. Se algum dia você usou oração como algo que era um castigo, se algum dia você usou esta oração, que é para ser um modelo de bênção e de alimento na tua vida, você usou da maneira errada, vamos deixar isso para trás e vamos fazer o certo no nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Família que prospera é família que ora. Quando você ora, você pede, né? Pelo alimento, pelo cuidado. Família cheia do Espírito Santo é família que ora. Quando nós oramos, nós temos intimidade com Deus. E o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. Eu não sei como é a tua vida de oração, mas se você um dia quer manifestar o reino de Deus aqui na terra, vai ser dessa maneira que vai acontecer. Vai ser dessa maneira que vai acontecer. Deus está preparado para responder você. Deus está pronto para responder você. E o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos assiste, é aquele que está em nós. O Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo de Deus, que nos ensina como nós devemos orar. O Espírito Santo de Deus anseia pelo momento que você vai orar. Aqui a palavra fala sobre entre no teu quarto e ore. Não quer dizer que você precisa orar só no teu quarto, mas você tem que ter esse tempo de oração. Irmãos, quando eu disse ali sobre orar antes que a tentação venha, orar pelo alimento antes que a fome bata na porta, orar pelo teu casamento antes que esteja em briga, orar pelos teus filhos antes que eles cresçam e se tornem problema. Orar é algo preventivo. Quando você ora, Deus vai na frente e age em favor da tua vida, da tua casa e da tua família.